Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Eu sou o Cris Colorado. Vamos falar sobre algumas coisas muito interessantes que a gente viu. Eu sigo vendo melhoras, aperfeiçoamentos, e eu vejo que o Miguel, ele... além de acrescentar um modo posicional, de uma jogada bem construída, de uma jogada não, de um modo de jogar bem construído, bem bonito, com trocas de passe, para tentar encontrar as vantagens do jogo posicional, que são a numérica, a posicional e a quantitativa, dentro da área adversária, a construção desde o início da tua área, como se fosse no futebol americano, jarda após jarda, conquistando o território até conseguir entrar dentro da área do adversário, tentando encontrar os espaços aonde, a partir do momento que a gente vai aumentando o nosso número de jogadores para frente, a gente vai conseguindo construir. Eu vi que dentro disso tem o contra-ataque. O que foi o contra-ataque? Era um método muito bem utilizado pelo Odair e pelo Abel Braga. Coisas muito boas que foram deixadas por ele. E a pressão alta, ir lá pressionar e fazer com que a defesa tenha dificuldades para conseguir fazer a sua transição. Muito bom. Eu vejo que tem essas coisas muito interessantes, né? Porque muitos desdenham do modo que o Odair e o que o Abel jogou quando veio para cá, quando não se pode desdenhar disso, porque o Internacional, ele é um time que tem vários modos de jogar dentro dele. Porque se hoje a gente está absorvendo esse modo posicional, que é um modo muito interessante, de um modo bem jogado, de um modo bem trabalhado, onde a gente está sempre construindo jogadas, sempre através de posse de bola, através dessas vantagens muito interessantes do modo posicional, conseguindo fazer o nosso jogo, a gente também pode conseguir outras coisas dentro dos jogos antigos que a gente jogava. Porque... o primeiro gol do Yuri foi assim. A gente estava uma bola cruzada, onde o jogador do Juventude tentou sair, e a gente muito bem construindo uma jogada bem, um modo de jogar bem interessante, que era o modo que a gente fazia antes, reativo. A gente conseguiu construir nossas jogadas. A gente também estava, que no primeiro tempo estava muito lento, devagar. Às vezes a gente tem essa coisa assim, por vezes dentro da partida falta ligar aquela chavinha para acelerar um pouco mais, para tentar trocar passes com um pouquinho mais de rapidez, mais dinamismo, mais inteligência. Mas com o desenrolar do jogo a gente foi conseguindo construir o nosso jogo. Contra o Mário só tem um probleminha, né? Eu não entendo por que o coitado do Palácios, obviamente, eu espero que não tenha sido uma lesão grave, eu espero que ele consiga estar bem logo. Mas às vezes dá a impressão que o Palácio ganhou a titularidade no carteiraço. Porque o Palácio teve vários jogos seguidos. O Marcos Guilherme é outro que já teve vários jogos seguidos, mas eu não vejo isso pro Caio Vidal, por exemplo. Embora o Caio Vidal tenha entrado, tenha feito um bom jogo, sabendo como jogar, um jogador que tem confiança, um Caio Vidal vai para cima dos adversários, tem um bom drible, em velocidade, aquele lance onde ele chutou forte no goleiro e o goleiro fez uma defesaça, ele conseguiu se posicionar de forma inteligente para não estar impedido. É um jogador muito mais interessante e que, sei lá, merece um pouco de sequência, porque é meio louco isso. Tu tem que... o jogador precisa de sequência. Porque se o jogador por vezes não tem uma sequência contínua dentro do time titular, às vezes ele vai variar entre não jogar tão bem, dependendo do momento em que for jogar. Mas não é o caso do Caio Vidal. Infelizmente o Marcos Guilherme, ele entrou
e não fez nada. De novo, não é pegar no pé, mas é complicado, né? O cara, aquelas jogadas que a gente trabalhando a bola bem, de forma inteligente, sempre quando havia um momento certo para dar o passe, onde o jogador ele se posicionava no espaço vazio, o Marcos Guilherme errava o passe ou voltava a bola tudo para trás. Não sei, mas é um jogador que ganhou muitas chances. É esse o meu problema. Ele ganhou diversas chances. E é complicado, né? Mas eu entendo que tem que rodar o grupo, mas só que às vezes é ruim porque o Marcos Guilherme, por exemplo, ele acaba estragando aquilo que poderia se tornar uma muito boa jogada, se fosse outro jogador naquela posição. Mas como um todo a gente jogou bem. A gente teve algumas dificuldades, mas isso qualquer time encontra em qualquer jogo. Não são em todos os jogos onde tu vai ser muito superior e vai brincar com o teu adversário. Até porque do outro lado tem um adversário que vai te exigir um pouco mais, vai te exigir um pouco menos. Isso depende de como tu vai deixar o desenrolar do jogo. Mas eu vejo que a cada dia que passa, a cada partida que passa, a cada treinamento, os jogadores, sejam os que começam quanto os que entram, eles estão cada vez mais entendendo a mecanização desse jogo. E eu estou gostando que o Miguel Ángel Ramírez está recuperando jogadores que não tinham muito espaço, por exemplo, como o Nonato. Nonato, tô gostando dele, ele tá mais participativo, ele tá acertando o passe, ele tá querendo ter a bola para ele, não fica escondido, tá se desenvolvendo muito bem, coisa boa e me alegra muito. Outro jogador que eu tô gostando é o Vitor Cuesta. Vitor Cuesta é um muito bom jogador. Às vezes eu acho que às vezes o Dourado é um grande jogador que que consegue fazer um bom desarme, que é uma importante peça ali no sistema defensivo para desafogar às vezes quando o Cuesta e o Zé Gabriel vão um pouco mais para frente, quando o Cuesta e o Zé... Porque se o Dourado não é um primor técnico como volante, o Cuesta e o Zé Gabriel, eles conseguem muito bem suprir, às vezes, um pouco do déficit do Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado é um baita de um zagueiro que está conseguindo se desenvolver bem e entendeu muito bem a posição que ele está fazendo dentro de campo, mas às vezes, por exemplo, o Cuesta ser um pouco mais... Cuesta ele sabe jogar, ele consegue desenvolver um bom jogo, porque o Cuesta ele tem um bom passe, ele tem um bom drible, ele cruza muito bem, e o Zé Gabriel tem um bom passe quebra-linhas. Às vezes o Zé Gabriel ele exagera demais em determinada jogada que ele quer sempre fazer, mas de um modo geral as coisas estão indo muito bem, e é isso que a torcida quer ver. Dentro de campo a gente tem que desenvolver tudo o nosso potencial contra o nosso adversário, seja ele qual for o adversário, porque não existe time imbatível, invencível. Essa coisa de análise, eu acho que tem determinadas análises muito precoces, porque eu acho que muitos desmerecem as vitórias do Inter, tentando colocar a condicionante que não pegou ninguém. Mas quando tu pega o adversário mais fraco, tu tem que fazer por onde? Tu tem que, tecnicamente, taticamente, no desarrojar da partida, mostrar como tu é superior ao teu adversário. E essa coisa tem uma coisa muito significativa no que a gente pode identificar. Por exemplo, eu vi vários desses jornalistas sacanas, eles poderiam pelo menos dizer que não são gremistas, né? Porque tu ouvi os jornalistas da Bandeirantes, os jornalistas da Gaúcha, da Guaíba, um bando de jornalista bem limitado e raso, querer desmerecer uma goleada em cima do Olímpia. O Olímpia, ele não é um primor de time na América do Sul, mas eu nunca vi nessas Libertadores uma equipe fazer 6-1 no Olímpia. O Olímpia, ele sempre impôs dificuldade para o adversário. O adversário poderia ganhar,
mas não da maneira que o Inter ganhou, porque o Inter, além de fazer os 6-1, ele poderia ter feito 10-0, 10-1. Foi algo muito significativo, e a gente tem que entender outra coisa. Quando tentam desmerecer o Internacional, a questão é simples. Times grandes, quando se enfrentam, eles igualam as forças. Seja porque naquele momento o jogador A ou B não está jogando naquele time, seja porque times grandes de forças equivalentes, mesmo que o outro time tenha um número bom de jogadores muito, muito bons, as forças se igualam porque são de mesma grandeza e de mesmo tamanho, porque estão sempre brigando por títulos importantes, principalmente os 6 primeiros, o top 5 do Brasil, que é o elenco, que é o Flamengo, o Inter, o Atlético Mineiro, o Palmeiras e... eu colocaria o Grêmio como quinta ou sexta força, mas esses times em especial não devem nada um para o outro, porque é aquela coisa que as forças se equivalem. Porque ano passado, por exemplo, o Internacional contra o Palmeiras, ele jogou com um time misto para reserva no primeiro jogo, empatou 1-1. E no outro jogo, já com o Abelão, com um time com 4 jogadores jovens, a gente ganhou de 2-0, sendo que, naquele momento, o Palmeiras brigava pelo título brasileiro ainda, porque ele ainda tinha muitas chances de ser campeão brasileiro naquele momento em que o Palmeiras nos enfrentou. E contra o Flamengo, a gente fez um jogo muito bom no Beira-Rio, onde a gente criou muitas oportunidades, em especial no primeiro tempo. E no segundo tempo a gente criou até alguma coisinha, mas um pouco menos, até porque depois dos 20, 15 minutos a gente acabou ficando muito na defensiva. Pelo problema do Eduardo Coudet, que era um técnico que não tinha ideias para quando o jogo ficava complicado, mudar o panorama da partida. E é importante também colocar que o outro jogo lá no Maracanã foi um jogo igual. Estava muito parelho entre as duas equipes e, em função daquela expulsão, desequilibrou um pouco o jogo, mas a gente não teve medo de atacar o Flamengo, de ir para frente, tanto que nos últimos minutos, quando estava acabando, o banco do Flamengo pedia, pelo amor de Deus, acaba esse jogo, porque a gente estava chegando, a gente estava criando situações, a gente estava dentro daquela dificuldade, daquele momento em que a gente estava com 1 a menos, indo para cima do Flamengo. Infelizmente, naquele momento, a gente acabou não conseguindo ter êxito. Mas esse é o problema. Quando deixa as coisas acontecerem, quando a gente enfrentar um time grande, um time, vamos dizer, do mesmo tamanho do nosso, vai se igualar a força e vai ser decidido quem tiver no melhor momento, quem acordar melhor naquele momento, se tem aquele determinado jogador ou aquele outro jogador, e não essa ideia simplista de dizer, não, porque tem melhores jogadores, quer dizer que já vai ganhar e quer dizer que é melhor e ponto final. Tem muitos contextos, muitas nuances e muitos acontecimentos que acontecem fora e dentro do jogo. Eu vejo que nessa coisa de todos esses anos que a gente vem seguidamente indo para a Libertadores, que a gente vem seguidamente disputando títulos importantes, e esses 4 técnicos que passaram, o Odair, o Abel, o Eduardo Coudet, com muitas ressalvas, mas a maneira em que ele gostava de pressionar eu gosto, e o Miguel Ángel Ramírez, esses 3 modelos distintos de jogar, eles estão colocados no Inter, porque foi o que a gente viu hoje. A gente criou nos primeiros minutos, a gente estava sendo melhor, com não tantas chances claras, mas a gente era melhor, e a gente utilizou do nosso expediente, que é o contra-ataque, que é aquela pressão lá em cima para que o adversário não consiga sair jogando, e a bola trabalhada, bem conduzida, a jogada construída até o gol. Eu vejo que as coisas estão evoluindo e eu me alegro muito em ver isso, porque as perspectivas são boas, porque era isso que eu queria ver, um bom futebol, um futebol onde eu fique ligado e onde eu veja esses jogadores me representam, esses jogadores representam a camisa vermelha. Muito bom, mas a gente tem que estar sempre
evoluindo, sempre em uma evolução constante, porque a crítica construtiva é importante porque a gente não pode estagnar. A evolução, ela é tudo, e principalmente no futebol, porque nunca nada é perfeito, sempre tem alguma coisa a corrigir. E a gente tem, talvez, a troca de passes um pouco mais rápida, na hora de se recompor um pouco mais bem alinhado as linhas para que o adversário não consiga criar chances. Mas eu também tenho que entender que dentro do modelo de jogo que a gente pratica, o adversário vai ter chances. Isso é quase impossível. Porém, a gente vai ter muito mais chances. Obviamente, a gente tem que corrigir e aperfeiçoar para que os adversários não consigam nos fazer muitos danos, mas eu vejo que as coisas estão evoluindo e é muito bom isso, porque o que eu mais quero é que o Miguel Ángel Ramírez dê certo, porque eu não sou que nem as viúvas do Coudet, que batem até hoje no Abel. Eu acho o Abel um grandioso técnico e fez um grandioso trabalho, e quero que o Miguel consiga ir muito bem, até porque eu não sou torcedor de tese, até porque o que as viúvas do Coudet torceram para que o Abel não se desse bem foi algo assim muito triste, e principalmente Vozes do Coudet e a Rádio Mármore do Inferno, eles destruíram o Abel Braga. Mas fazer o quê? Vamos esperar que o Mar dê certo, e muito feliz. Grande vitória.